Os 10 países mais sujos do mundo. A Índia ocupa apenas o segundo lugar. A primeira colocada tem mulheres que defecam e urinam livremente nas ruas. A capital é chamada de fossa séptica da Terra. Você já viu um país onde 1.500 pessoas compartilham um único banheiro? As ruas estão cheias de sujeira e não há onde pisar. Você já viu um lugar onde hectares de boas terras agrícolas foram contaminadas por petróleo, tornando-se mais estéreis do que Chernobyl? As pessoas de lá nem sequer conseguem realizar a sobrevivência mais básica. O mundo é vasto e cheio de surpresas. Hoje, o narrador de memes trará a vocês os 10 países mais sujos do mundo. Veja se você já esteve aqui. 10º lugar. Peru. O Peru é o lendário país do ouro, e também um dos países mais polarizados do mundo. Por um lado, o Peru possui florestas primitivas e vales montanhosos, quase perfeitamente preservados. Por outro lado, o Peru é um dos países mais gravemente poluídos pela indústria metalúrgica. Como um importante exportador global de recursos minerais, a economia do Peru depende quase inteiramente do comércio de metais. No entanto, as atividades de fundição de metais de longa data causaram grave poluição ambiental. Quase todo o Peru está, de uma forma ou de outra, invadido pela poluição trazida por técnicas metalúrgicas atrasadas. A cidade de La Oroya, a mais poluída do mundo, está localizada aqui. Tomando La Oroya como exemplo, a cidade abriga uma fundição de cobre desde 1922, e mais tarde foram construídas fundições de chumbo e zinco. Essas fundições liberam gases tóxicos e metais pesados como chumbo, cobre e zinco. Esses elementos de metais pesados poluem gravemente o ar, as fontes de água e o solo, causando danos extremamente graves à saúde dos residentes locais. De acordo com pesquisas, 99% das crianças que vivem perto de La Oroya têm níveis de chumbo no sangue acima do limite de segurança. Embora a situação em outras regiões não seja tão grave quanto em La Oroya, o problema ainda existe. Isso fez do Peru um dos países com os mais graves problemas de saúde infantil, se não o mais grave. Diante dessa situação, o governo peruano, é claro, também quer mudar o status quo. No entanto, grande parte da mineração no Peru não é estatal nem privada legal, mas sim ilegal. A lei simplesmente não alcança esses mineiros ilegais. A mineração ilegal de longo prazo levou à grave destruição do ar, da água e do solo no Peru. O esgoto produzido pelas atividades de fundição e mineração de metais é descarregado diretamente em rios, lagos e outros corpos d'água sem tratamento, resultando na deterioração da qualidade da água. Além disso, produtos químicos como fertilizantes e pesticidas usados na produção agrícola também entram nos corpos d'água por meio do escoamento, agravando ainda mais a poluição hídrica. Além da poluição hídrica, as atividades de fundição e mineração de metais de longo prazo também levaram à grave poluição do solo no Peru. Metais pesados se acumulam no solo e podem entrar no corpo humano através da cadeia alimentar, causando riscos à saúde humana. O que é pior é que a mineração ilegal e a enorme espinha dorsal da indústria de mineração não conseguiram reverter a economia peruana. Como os mineiros ilegais nunca pagam impostos e os canais de mineração regular são alvo de aquisições hostis por gigantes internacionais norte-americanos, o problema econômico do Peru é extremamente grave. Os graves problemas econômicos, por sua vez, levam a uma capacidade de governança reduzida no Peru, tornando-o incapaz de combater desastres naturais cada vez mais graves. Tomando as doenças infecciosas como exemplo, em abril de 2024, o ministro da Saúde do Peru relatou ao presidente que 120 pessoas morreram de dengue nos primeiros 4 meses do ano, e que foram relatados mais de 117 mil casos de dengue. O que é pior é que, depois disso, o Peru também enfrentará o desastre climático El Niño, sem precedentes. Com a poluição ambiental somada aos desastres naturais e causados pelo homem, os dias sombrios para os peruanos parecem não ter fim. 9º lugar. Mongólia. A Mongólia é um país asiático sem litoral, cercado por 2 grandes potências, e também um dos países com as piores condições ambientais da Ásia. Embora seja mundialmente famosa por suas vastas estepes, se você realmente for à Mongólia, não verá cenas de vento soprando a grama e gado e ovelhas à vista. Na maioria das vezes, você só verá grama esparsa, terras desertificadas e rios poluídos pela mineração na Mongólia. Toda primavera, a corrente de ar frio vinda da Sibéria transforma a Mongólia em um paraíso de desastres de vento. Grandes tempestades de areia cobrirão o céu e varrerão tudo nas pastagens e cidades, e destruirão ainda mais o solo sem proteção vegetal. Em teoria, a Mongólia tem um vasto território, um bom ambiente diplomático e uma população esparsa, devendo ser um paraíso terrestre. No entanto, a realidade não é essa. Nos últimos anos, a Mongólia tem enfrentado problemas ambientais cada vez mais graves, especialmente a desertificação do solo. Isso não apenas ameaça o desenvolvimento econômico e social do país, mas também afeta diretamente a qualidade de vida dos residentes das áreas fronteiriças vizinhas.
A Mongólia é um dos países mais atingidos pela desertificação no mundo. Mais de 70% do seu território enfrenta diferentes níveis de desertificação. Isso está, é claro, relacionado ao seu clima. Em primeiro lugar, a precipitação na Mongólia é escassa e distribuída de forma desigual. A precipitação anual, na maioria das áreas, é inferior a 300 milímetros. Em segundo lugar, a Mongólia está localizada em altas latitudes e planaltos, o que significa que os invernos são longos e frios. A alta altitude também faz com que, mesmo que haja precipitação, ela escoe para outros lugares devido à gravidade, sendo difícil para a superfície reter a umidade. No entanto, o ambiente natural não é o único motivo pelo qual os mongóis transformaram o país no maior país desertificado da Ásia. Isso porque a Mongólia Interior na China e a Sibéria na Rússia, com condições geográficas semelhantes, ou até piores, não experimentaram essa situação. O principal fator que levou a esses problemas na Mongólia é, na verdade, a própria população mongol. Em primeiro lugar, a pecuária é uma indústria importante na Mongólia, mas o pastoreio excessivo levou à grave degradação das pastagens. De acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2019, o número total de cabeças de gado na Mongólia atingiu 70,9 milhões, excedendo a capacidade total de suporte das pastagens em 33 milhões. Em diferentes regiões, o número de cabeças de gado atingiu de 2 a 7 vezes a capacidade de suporte ambiental das pastagens. Esse pastoreio excessivo destrói a vegetação das pastagens, reduz a cobertura e a capacidade de fixação do solo e agrava a ocorrência de erosão eólica e hídrica. Além disso, a indústria de mineração da Mongólia também é um fator fundamental na destruição do seu ambiente. Seus recursos minerais, como cobre, carvão e ferro, são extremamente ricos. No entanto, a mineração desordenada e a mineração ilegal são problemas graves. Essas atividades não apenas consomem grandes quantidades de recursos hídricos, mas também destroem a cobertura vegetal da superfície e a estrutura do solo. Resíduos, rejeitos e esgoto produzidos durante a mineração, se não forem tratados adequadamente, podem causar maior poluição e destruição do solo. E, naturalmente, a Mongólia não tem como tratar adequadamente esses esgotos e rejeitos, apenas os empilhando e descarregando aleatoriamente. Diante da poluição cada vez mais grave, a Mongólia não parece muito disposta a resolver esses problemas. Afinal, qualquer mongol com algum dinheiro irá para a Coreia do Sul, e a espinha dorsal econômica do país não tem nada além de pastoreio e mineração. Se for imposta uma retificação forçada, a Mongólia teme ter que depender apenas de turistas e junkies sul-coreanos para sobreviver. 8º lugar, Quênia. A sujeira está frequentemente ligada à pobreza. Ninguém gostaria de viver uma vida particularmente suja se tivesse algum dinheiro e condições básicas de infraestrutura. O Quênia é um exemplo clássico de um país que se tornou sujo devido à pobreza. O Quênia tem um grande número de favelas. A maior delas, Kibera, remonta ao século XIX e hoje abriga 2 milhões de pessoas. Essas áreas, devido a razões históricas e restrições socioeconômicas, frequentemente carecem de infraestrutura pública básica. Não há fontes de água limpa, hospitais, banheiros ou depósitos de lixo. Fezes e lixo são jogados aleatoriamente nas ruas. Às vezes, corpos humanos ou de animais são enterrados no meio deles. Essas pilhas de lixo nojentas formam fontes de poluição em constante expansão. Ter um banheiro público compartilhado por 50 famílias é considerado uma instalação pública extremamente luxuosa. Devido à extrema escassez de banheiros públicos, muitos moradores só conseguem resolver seus problemas de excreção usando ferramentas improvisadas, como sacolas plásticas. Em seguida, jogam esse lixo aleatoriamente, formando os chamados banheiros voadores. Isso não apenas polui gravemente o meio ambiente, mas também aumenta o risco de propagação de doenças. Devido à falta de infraestrutura hídrica qualificada, não há torneiras nas favelas. Atividades de limpeza, como tomar banho, só podem ser feitas com água da chuva quando chove forte. Ao mesmo tempo, a água da chuva não é apenas para o banho dos moradores, mas também para atender às necessidades diárias de água. E essas fontes de água são frequentemente poluídas. Além disso, devido à falta de um sistema de drenagem, a água da chuva e o esgoto doméstico não podem ser drenados a tempo, o que causa inundações graves e facilita a proliferação de mosquitos e bactérias. Muitas doenças infecciosas mortais são transmitidas pelo esgoto, ceifando vidas indiscriminadamente. Os pobres quenianos estão impotentes diante disso. Se você for ao Quênia, seu guia provavelmente dirá para você não usar roupas muito boas, e se tiver alergias de pele, proteja bem a pele, pois qualquer rajada de vento na cidade pode trazer o mau cheiro carregado de bactérias e lixo. Um ataque desse tipo de poluente é quase invisível em outras partes do mundo. Embora a poluição no Quênia seja assustadora, na verdade, o ambiente natural do Quênia é extremamente superior, um paraíso africano.
A razão para essa situação é principalmente a pobreza do Quênia. Desde o século XIX, o país tem lutado para se desenvolver sob o domínio colonial britânico e francês. Sem educação, não há base para uma sociedade moderna. Portanto, o Quênia tem estado em um ciclo vicioso até hoje. 7º lugar. Chad. O Chad é um país africano e um exportador de recursos. O país tem abundantes reservas de petróleo, natrão, ouro e outros minérios, e suas perspectivas de exportação também são boas. No entanto, devido à falta de tecnologia de mineração moderna e à grave mineração ilegal e contrabando, esses recursos naturais, dotados pela natureza, se tornaram uma fonte de poluição para o Chad. Embora o Chad tenha um baixo nível de industrialização com a exploração e o processamento de recursos como o petróleo, as emissões industriais tornaram-se gradualmente uma importante fonte de poluição do ar. Essas fontes de poluição afetam diretamente as fontes de água do Chad e, consequentemente, destroem a produção agrícola local, tornando o país mais dependente de recursos. Os recursos exploráveis, por sua vez, se poluem ainda mais, e o país fica preso à carroceria da indústria altamente poluente, incapaz de parar. Durante o processo de extração de petróleo, se não for tratado adequadamente, pode facilmente causar poluição hídrica. Os recursos hídricos do Chad são inerentemente escassos, e devido a fatores como emissões industriais, poluição por escoamento agrícola e despejo direto de esgoto doméstico não tratado, o problema da poluição hídrica é grave. Especialmente nas áreas ao redor do Lago Chad, devido à exploração excessiva e à poluição, a qualidade da água deteriorou-se drasticamente, ameaçando a segurança da água potável e a saúde do ecossistema dos residentes. Além disso, vazamentos de petróleo durante a extração e o transporte poluem gravemente o solo. A infraestrutura rodoviária do Chad é extremamente atrasada, e a segurança é precária. O número de áreas de solo poluídas por vazamentos de petróleo a cada ano é incontável. O que é pior é que, devido à escassez de chuvas e à exploração excessiva, a desertificação do solo no Chad está se tornando cada vez mais grave. A desertificação não apenas leva à redução e degradação dos recursos do solo, mas também agrava os desastres de tempestades de areia e a deterioração do ambiente ecológico. Com a destruição ecológica e o agravamento da poluição, a biodiversidade do Chad também enfrenta sérias ameaças. E a destruição ecológica, por sua vez, agravará o declínio da agricultura e da pecuária dentro do Chad. O governo do Chad não está totalmente impotente diante disso, mas o investimento atual na governança ambiental no Chad pode ser descrito apenas como gota no oceano. 6º lugar. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como um dos maiores petroestados do mundo, ninguém poderia imaginar que, na verdade, também é um país atormentado por problemas ambientais. A Arábia Saudita, como uma grande potência econômica no Oriente Médio, possui um grande número de empresas e fábricas industriais. Essas empresas produzem grandes quantidades de gases de escape, esgoto e resíduos sólidos durante o processo de produção. Embora a Arábia Saudita queira gerenciar, a fiscalização não é rigorosa o suficiente, e a corrupção é galopante no país. Além disso, a Arábia Saudita já carece de recursos hídricos, o que aumenta ainda mais a dificuldade de tratamento da poluição. Portanto, o controle da poluição não consegue produzir resultados rapidamente. Além da poluição industrial, o próprio ambiente da Arábia Saudita também é uma das principais causas de sua poluição. A Arábia Saudita está localizada no Oriente Médio, com clima árido e vastos desertos. Esse ambiente geográfico torna as tempestades de areia desastres naturais comuns. As tempestades de areia carregam grandes quantidades de poeira e substâncias nocivas. Além de prejudicar o sistema respiratório das pessoas, também causam destruição devastadora à vegetação. É claro que os 2 pontos acima não são a causa mais fundamental. Afinal, há muitos lugares com tempestades de areia no mundo, e há muitos lugares com indústrias fortes. A causa mais fundamental da poluição na Arábia Saudita ainda é a atividade de extração de petróleo e o problema da escassez de água. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com um alto grau de dependência de combustíveis fósseis. A extração, o processamento e o uso de combustíveis fósseis geram grandes quantidades de poluentes. Devido à falta de recursos de água doce, a Arábia Saudita também desenvolve vigorosamente a indústria de dessalinização da água do mar para atender à demanda interna por recursos de água doce. No entanto, a dessalinização da água do mar é uma indústria de alto consumo de energia. O uso de grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros combustíveis fósseis para fornecer energia para o trabalho de dessalinização da água do mar causa grave poluição atmosférica
e pode descarregar salmoura de alta concentração e esgoto industrial no oceano, causando destruição ao ambiente do ecossistema marinho. Nos últimos anos, devido a problemas ambientais, a Arábia Saudita tem sido repetidamente atingida por ondas de calor épicas, e milhares de pessoas foram hospitalizadas ou até morreram devido à insolação. Diante disso, o governo saudita só pode resolver o problema injetando dinheiro continuamente. Agora, a Arábia Saudita propôs uma série de planos de desenvolvimento de alta tecnologia que podem resolver o problema e recrutou um grande número de especialistas técnicos estrangeiros para ajudar no seu desenvolvimento. No entanto, esses projetos são um pouco fantasiosos demais. Se eles podem dar certo e melhorar a situação da Arábia Saudita, ainda está para ser visto. Quinto lugar. Nigéria. A Nigéria é um dos maiores países produtores de petróleo do mundo. O país está localizado nos trópicos e possui uma topografia diversificada, desde os planaltos Hausa, no norte, até as colinas baixas, no sul, e as planícies costeiras, formando uma rica paisagem natural. Possui muitos rios, sendo o rio Níger e seu afluente Benue os principais sistemas hídricos. Os recursos naturais da Nigéria são extremamente ricos, com mais de 44 tipos de recursos minerais, com valor de exploração comercial. Entre eles, o petróleo e o gás natural são os recursos mais importantes. Além dos recursos petrolíferos, a agricultura da Nigéria também é muito desenvolvida. Algumas terras aqui são incrivelmente férteis. E as colheitas podem ser colhidas até 3 vezes por ano. No entanto, com a exploração de petróleo, o lugar se tornou o lugar mais sujo e mais poluído do mundo. O problema de vazamento de petróleo da Nigéria é de longa data. Desde a década de 1970 do século passado, com o aumento das atividades de exploração de petróleo, os incidentes de vazamento de petróleo têm sido frequentes. De acordo com dados da Agência Nacional de Detecção e Resposta a Vazamentos de Petróleo da Nigéria, somente nos 10 anos entre 2011 e 2021, ocorreram 9.870 incidentes de vazamento de petróleo na região do delta do Níger, liberando um total de 466.214 barris de petróleo no meio ambiente. Esses incidentes de vazamento não são apenas espantosos em número, mas também causaram danos incalculáveis ao meio ambiente. O vazamento de Lagos em 1998 foi um dos mais graves incidentes de vazamento de petróleo registrados na Nigéria. Em 18 de outubro de 1998, ocorreu um grave vazamento na linha de transmissão de petróleo perto da aldeia de Jesse, na Nigéria, seguido de uma explosão e um grande incêndio, resultando na morte de 1.098 pessoas. Após investigação, foi confirmado que a linha de transmissão de petróleo foi danificada intencionalmente, e as vítimas no local estavam com ferramentas de destruição e recipientes para roubo de petróleo nas mãos. Este incidente não apenas causou um grande número de vítimas, mas também destruiu milhares de hectares de boas terras agrícolas, que eram consideradas um tesouro pela população local de Urhobo. Os danos causados à população da Nigéria por este incidente ainda não foram recuperados até hoje. Em 2011, ocorreu um grave incidente de vazamento na plataforma de perfuração AGE, do campo de petróleo da Shell, com cerca de 40 mil barris de petróleo vazando para o Oceano Atlântico, afetando 168 mil pessoas em 350 comunidades nos estados de Bayelsa e Delta da Nigéria. Este incidente atraiu ampla atenção da comunidade internacional e resultou em multas pesadas para a Shell. No entanto, apesar do valor gigantesco das multas, os danos causados pelos vazamentos não podem ser revertidos. Isso tornou a situação para os nigerianos, que já haviam sido devastados pelo vazamento anterior na planície do Níger, ainda pior. Os vazamentos de petróleo de longo prazo causaram sérios impactos ao meio ambiente da Nigéria e à saúde dos residentes. O petróleo vazado polui elementos ambientais como solo, fontes de água e ar, levando ao desequilíbrio do ecossistema e à diminuição da biodiversidade. O mais mortal é que o petróleo vazado também libera substâncias nocivas, como substâncias tóxicas e cancerígenas, corroendo lentamente a saúde dos nigerianos. Pesquisas mostram que a expectativa de vida média dos residentes da região do Delta do Níger é de apenas 41 anos, mais de 10 anos abaixo da média nacional. Isso está intrinsecamente ligado ao grave problema de poluição por petróleo na região. Quarto lugar. Congo. O Congo é um país rico em minérios e um importante fornecedor global de recursos minerais, especialmente com abundantes reservas de cobalto e outros minerais metálicos. Pode-se dizer que algumas indústrias parariam imediatamente sem o cobalto do Congo.
No entanto, o desenvolvimento da indústria de mineração, embora impulsionando a economia, também trouxe grave poluição ao ambiente local. O ambiente em algumas áreas de mineração foi destruído, e as fontes de água, o solo e o ar foram poluídos em diferentes graus. Por exemplo, o incidente de mineração e poluição do Congo, em 2021, foi causado por uma empresa de mineração angolana, resultando na poluição dos rios de mineração. Esta crise afetou diretamente quase todos os residentes ao longo dos rios e até causou vítimas. No entanto, apesar de pagar um preço tão alto, o povo congolês não obteve muito lucro com a mineração. O dinheiro da venda dos minérios não é suficiente nem para consertar algumas instalações públicas decentes. Semelhante a muitos países em desenvolvimento, algumas áreas do Congo carecem de sistemas eficazes de coleta e tratamento de lixo. O lixo se acumula nas ruas, proliferando doenças e afetando a ordem pública. Além disso, o Congo carece de banheiros públicos, e muitas pessoas urinam e defecam diretamente nas pilhas de lixo. A cena é extremamente nojenta. Razoavelmente, o Congo pode arrecadar mais de 40 milhões de dólares anuais, apenas com a venda de ouro. Não faz sentido que as condições aqui não possam ser melhoradas. No entanto, na verdade, embora o Congo tenha dinheiro, o custo de governar o ambiente é alto. Isso porque a própria exploração de cobalto e ouro causa grande poluição ao meio ambiente. Além disso, a colonização do Congo pela Bélgica no século passado e a atual França permitiram que grandes empresas ocidentais levassem a maior parte dos minérios e lucros. O dinheiro restante é desperdiçado em guerras civis ou apropriado por senhores da guerra locais. Não sobra muito para o governo legal do Congo e para a população. Portanto, o Congo só pode continuar a viver dia após dia, guardando montanhas de lixo, rejeitos de mineração e terras poluídas. Terceiro lugar. Somália. Todos sabem que a Somália tem piratas, mas poucos sabem que os piratas somalis, na verdade, só saíram para roubar por desespero para sobreviver. Se não fosse pela poluição excessivamente grave da Somália, que destruiu seus meios de subsistência, eles seriam apenas um grupo de pescadores e agricultores honestos. Embora a pobreza e a turbulência na Somália sejam resultado da guerra civil, a intensidade da guerra civil está longe de ser suficiente para transformar a Somália em um país onde a pesca e a agricultura são impossíveis. Na verdade, o surgimento dos piratas somalis foi causado pelos países ocidentais. Na década de 1960 do século passado, o desenvolvimento de novas energias para a energia nuclear estava em pleno andamento. No meio disso surgiu uma pergunta: onde descartar o lixo nuclear? O custo de tratamento do lixo nuclear é extremamente alto, e se não for tratado adequadamente, é fácil ser responsabilizado. Sob pressão, alguns gigantes da energia europeus e grupos do crime organizado, gananciosos por lucros, secretamente aproveitaram a política marítima frouxa da Somália, na década de 1980, para despejar centenas de toneladas de lixo nuclear nas águas somalis. Este lixo nuclear causou danos devastadores à Somália. Inúmeros pescadores adoeceram por radiação, e os campos de pesca e terras agrícolas que dependiam para sobreviver ficaram infestados de poluição e deformidades. O pior é que, mesmo que as Nações Unidas quisessem ajudar o povo somali, não sabiam onde o lixo nuclear havia sido jogado. O mais mortal é que, desde então, grandes empresas ocidentais parecem ter encontrado uma maneira de se livrar de lixo e resíduos a baixo custo. Navios comerciais e de pesca internacionais frequentemente descarregam esgoto, óleo e outras substâncias nocivas ao operar nas águas somalis. Esses despejos destroem diretamente o equilíbrio do ecossistema marinho e erradicam completamente a já escassa pesca da Somália. Além disso, algumas empresas ou indivíduos, para reduzir custos, despejam diretamente resíduos no oceano, agravando o grau de poluição marinha e cortando completamente o caminho para a sobrevivência dos somalis. Em desespero, foi assim que surgiu a história dos pescadores somalis que saíram para roubar. Segundo lugar. Índia. A Índia se autodenomina um país grande e vibrante, e também tem o título de maior democracia do mundo. Nem todos reconhecem esses títulos exagerados. Mas o outro título da Índia é reconhecido por quase todo o mundo: o país mais sujo. A sujeira da Índia está em todos os aspectos. Antes do surgimento da internet, muitas pessoas, especialmente nos dois países, China e Japão, sempre tiveram uma espécie de anseio inexplicável pela Índia. Afinal, este é o berço do budismo. No entanto, quando essas pessoas viajam para a Índia, descobrem que o lugar está longe de ser o paraíso lendário, e não é um lugar sagrado budista cheio de incenso, mas sim um país repleto de culinária escura, urina e fezes escorrendo livremente, superpopulação e um cheiro que se assemelha a um gigantesco banheiro público. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a Índia é um dos 10 países mais poluídos do mundo. 3 cidades indianas, Nova Delhi, Calcutá e Mumbai,
foram classificadas como as cidades mais poluídas do mundo. O rio Ganges e o rio Yamuna, na Índia, estão entre os 15 rios mais poluídos do mundo. A Índia também está na lista dos 10 lugares do mundo que mais precisam de água limpa. Reconheço que estas listas podem ser consideradas, em certa medida, desrespeitosas com os países em desenvolvimento e tendenciosas com os países asiáticos. No entanto, na avaliação da Índia, elas são bastante objetivas. Saiba que apenas 46,9% dos 250 milhões de lares indianos têm banheiro próprio. Pelo menos 600 milhões de indianos não têm banheiro e dependem de rios, lixões e defecação e micção nas ruas para resolver o problema. Em favelas indianas, esse número é ainda maior, chegando a 1.500 pessoas compartilhando um único banheiro. Tais condições sanitárias aterrorizantes fariam qualquer pessoa que viveu em uma sociedade moderna querer fugir. O resultado direto de condições sanitárias tão terríveis é a propagação de doenças infecciosas. A poliomielite, a dengue, a hepatite e a malária são vírus comuns na Índia. Um surto de doença nem sequer merece grande alarde. Além dos banheiros, a infraestrutura pública de esgoto da Índia também é deplorável. Tomando o sistema de esgoto como exemplo, o sistema de esgoto indiano é quase incapaz de suportar a enorme quantidade de chuva do subcontinente do sul da Ásia. Todos os anos, a Índia sofre um grande número de mortes devido a inundações. Embora inundações semelhantes também ocorram ocasionalmente nos Estados Unidos e na China, na Índia, o governo local carece da capacidade de lidar com as consequências de qualquer desastre natural. As vítimas de desastres frequentemente não são realocadas, e os corpos não podem ser processados a tempo. Surto de epidemias após grandes desastres ocorre repetidamente na Índia. O governo indiano também pensou em melhorar a situação. Seja na educação ou na infraestrutura, o governo indiano fez esforços. No entanto, é importante saber que a Índia é um país com forte autonomia local. O governo central quase não consegue ordenar diretamente que os governos estaduais implementem políticas. É por isso que a revolução sanitária na Índia tem demorado a chegar. E, em primeiro lugar, Bangladesh. Embora a Índia seja muito suja, pelo menos algumas grandes cidades têm condições sanitárias aceitáveis. No entanto, a situação em Bangladesh, o vizinho da Índia, é muito pior do que na Índia. Nas ruas de Dhaka, homens e mulheres podem ser vistos urinando e defecando em qualquer lugar, sem qualquer senso de higiene. Lixo e esgoto são empilhados e escorrem indiscriminadamente. Qualquer barraco construído com sucata, que exala um mau cheiro e é encontrado aleatoriamente na rua, pode ser a residência de uma família de 5 a 7 pessoas. Um grande número de moradores de rua deita-se perto das pilhas de lixo nas ruas, com piolhos e doenças de pele por todo o corpo. Quando chega o verão, temperaturas altíssimas de 40 ou até 50 graus derretem tudo, transformando Bangladesh em um inferno quente e fedorento. E a situação atual de Bangladesh já dura décadas. O povo de Bangladesh não nasceu disposto a viver nesse ambiente, mas as condições são simplesmente muito ruins. É importante saber que, embora o território de Bangladesh não seja grande, a população já ultrapassa a marca de 100 milhões, o que torna a densidade populacional de Bangladesh a maior do mundo. De acordo com relatórios recentes, a densidade populacional de Bangladesh é de cerca de 1.165 pessoas por quilômetro quadrado. Esse número é muito superior à média mundial e significativamente maior do que a de outros países como a China. Em comparação com a China, a densidade populacional de Bangladesh é cerca de 7 a 9 vezes maior. A densidade populacional da China já é relativamente alta em escala global, mas a de Bangladesh é ainda mais surpreendente. Um dos principais problemas trazidos pela densidade populacional assustadora de Bangladesh é a escassez de recursos hídricos, especialmente água limpa e utilizável. Seus rios e fontes de água são frequentemente poluídos por esgoto doméstico, efluentes industriais e escoamento agrícola, o que leva à deterioração da qualidade da água e ameaça gravemente a segurança da água potável dos moradores. A mídia e o governo de Bangladesh também enfatizaram repetidamente que o país carece de infraestrutura hídrica adequada. Grande parte da água usada para o dia a dia e para a produção é descarregada diretamente nos rios sem tratamento, agravando ainda mais o problema de poluição da água. Essa poluição não apenas afeta a vida diária dos moradores, mas também aumenta o risco de propagação de doenças transmitidas pela água. No entanto, devido à pobreza, o governo de Bangladesh não tem recursos para construir infraestrutura hídrica. A pobreza e a falta de infraestrutura não se limitam apenas à questão da água, mas existem em todos os aspectos, especialmente no campo da saúde pública. Os sistemas de tratamento de lixo nas cidades são inadequados. É comum que o lixo seja empilhado, queimado ou jogado em rios, resultando em um ambiente sujo. Além disso, a falta de banheiros públicos e instalações sanitárias também é uma das razões importantes para as más condições sanitárias de Bangladesh.
relatos indicam que muitos lugares não têm banheiros públicos suficientes, e as mulheres são forçadas a urinar e defecar em público. Deixando de lado questões de dignidade e moralidade, urinar e defecar em público é suficiente para causar várias infecções por doenças infecciosas e a grave deterioração das condições sanitárias públicas. A consequência direta desse problema é a propagação de doenças infecciosas. Muitas doenças infecciosas que foram erradicadas na China ainda são prevalentes em Bangladesh, e os recursos médicos do país são completamente insuficientes para realizar o trabalho de prevenção e controle de epidemias. O número de hospitais e clínicas no país é insuficiente e distribuído de forma desigual, tornando difícil para muitos moradores obterem serviços médicos oportunos e eficazes. Além disso, a escassez de equipamentos médicos e medicamentos também restringe a qualidade e o escopo dos serviços médicos. Ao lidar com incidentes de saúde pública, como doenças infecciosas, o sistema médico de Bangladesh frequentemente parece impotente, sendo difícil controlar efetivamente a propagação da epidemia. Em suma, a sujeira em Bangladesh é inteiramente causada pela pobreza. Na verdade, a grande maioria da sujeira no mundo é causada pela pobreza. Afinal, sem dinheiro, como se pode entender a saúde pública? Bem, o conteúdo do vídeo de hoje chega ao fim. Qual é a sua opinião sobre os 10 países mais sujos do mundo? Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo e compartilhar sua opinião. Por fim, por favor, curta e se inscreva-se no canal Narrador de Memes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.